No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre reconhecimento e apresentação de linfócitos B e produção de anticorpos. Linfócitos B. Os linfócitos B são um componente da resposta imune adquirida, que possuem características da especificidade e memória. Os papéis mais importantes dos linfócitos B são assegurar a produção de anticorpos contra antígenos-alvo apropriados com a ajuda dos linfócitos T e apresentar antígenos aos linfócitos T e proporcionar sinais para a ativação desses linfócitos. Reconhecimento de linfócitos B. Os linfócitos B estão ligados à imunidade humoral, que é aquela mediada por substâncias presentes no sangue e nas secreções das mucosas, anticorpos. Eles atuam principalmente na defesa de micro-organismos extracelulares. As moléculas de reconhecimento de antígenos que ficam na superfície das células B são as imunoglobulinas. Esses linfócitos bloqueiam infecções e são produzidos, bem como amadurecidos na medula óssea. Eles estão ligados à produção de anticorpos. Os anticorpos se ligam à maior variedade de estruturas antigênicas. Para o reconhecimento dos linfócitos B, ele possui receptores específicos. Essa ligação do linfócito B ao antígeno é feita pelo receptor BCR. Após reconhecerem um epítopo antigênico, essas células são ativadas e proliferam, gerando muitos clones idênticos e produzindo Ig com a mesma especificidade para o mesmo epítopo antigênico inicial. A partir do momento que o linfócito começa a expressar uma quantidade considerável de IgM e IgD, ele passa a ser considerado maduro. Essas imunoglobulinas IgM e IgD são chamadas de BCR, visto que são receptores que ficam grudados nas células. Os receptores de antígenos das células B são localizados nas extremidades dos linfócitos presos à membrana das células. Os correceptores são CD79A, que é igual ao IgA, e CD79B, que é igual ao IgB. Eles se encontram ao lado do receptor BCR. A ligação entre o epítopo do antígeno e do BCR é específica, pois depende de um encaixe entre eles. Quanto mais perfeito for esse encaixe, maior será a força dessa ligação. No processo de expansão clonal, o linfócito B pode se diferenciar em plasmócitos e secretam anticorpos, linfócito B expressando IgG, linfócito B expressando Ig de alta afinidade e linfócito B de memória. Apresentação de linfócitos B. Existe uma célula apresentadora de antígeno, sendo dendríticas ou até mesmo macrófagos. Essa célula apresentadora de antígeno vai processar o micro-organismo e vai apresentar na superfície um MHC junto ao peptídeo referente àquele antígeno daquele micro-organismo. Sendo assim, ela vai expor esse MHC e esse peptídeo ao linfócito B. Com isso, ele será ativado e se tornará um linfócito B efetor. As proteínas extracelulares que são internalizadas pelos APCs profissionais são processadas por MHC de classe 2. Proteínas no citossol das células nucleadas são processadas no citoplasma e apresentadas por moléculas do MHC da classe 1. Produção de anticorpos. As moléculas de anticorpos podem ser divididas em 5 classes e subclasses distintas com base na diferenciação da estrutura. Os anticorpos se ligam a diferentes receptores em variados tipos celulares, células fagocitárias, NK, mastócitos e proteínas plasmáticas do sistema complemento. Os anticorpos podem se apresentar em duas formas, secretados ou associados às membranas. Os anticorpos reconhecem como antígenos qualquer tipo de molécula biológica.
Ele é uma proteína específica produzida por plasmócitos em resposta a um antígeno. Esses anticorpos possuem também duas cadeias polipeptídicas, sendo duas cadeias leves idênticas e duas cadeias pesadas idênticas. Tanto as cadeias leves como as cadeias pesadas possuem uma região variável e uma região constante com diferentes funções. Região variável, ela participa do reconhecimento do antígeno, e a região constante possui funções efetoras interagindo com as células. Os anticorpos impedem que antígenos causem danos ao nosso organismo. Eles são produzidos quando o antígeno é capaz de desencadear a resposta do sistema imune. Após esse contato, são produzidas também células de memória para que o sistema memorize aquele antígeno e consiga combatê-lo mais facilmente em caso de uma reinfecção. Os linfócitos B conseguem identificar antígenos por meio do receptor de antígeno de linfócito B. A maioria dos antígenos, ao se ligarem ao linfócito, não consegue estimular a diferenciação dos linfócitos B sozinhos. Nesse caso, é necessária a ajuda dos linfócitos T auxiliadores, e por isso esse tipo de antígeno é conhecido como antígeno T dependente. Alguns antígenos não proteicos conseguem ativar sozinho, sendo chamados de antígenos T independentes. Doenças que aumentam os anticorpos: IgG, leucemias e doenças crônicas. IgM, aumentado em doenças em fase aguda, importante para a diferenciação de algumas doenças neonatais. IgE, alergias, asmas, rinite alérgicas, infecções alimentares e outras.